Shalom Avrahá. Nossa Parashá nos conta sobre o Mishkan. O Mishkan, a tradução literal é moradia, ou seja, já te mostrando o que vai acontecer lá. Hashem, Deus, vai morar com a gente. Por isso no Mishkan, tudo que a gente tinha em casa, uma pessoa na casa dele tinha uma menorá. Menorá é o candelabro para iluminar a casa de noite. Então no Mishkan também tinha uma menorá. Uma pessoa na sua tenda, vamos dizer assim, o povo de Israel estava morando em tendas. Cada um na sua tenda, então tinha uma menorá, tinha uma mesa com pãozinho. Aquele pãozinho caía do céu, mas era um pão de uma qualidade sem glúten, sem lactose e todas as malhas, todas as vantagens. Então cada um tinha uma mesa, ele pegava o man, né, aquele pãozinho que caía do céu, colocava sobre a mesa dele. Então Hashem também pediu para fazer para ele uma mesa com lechem apanim. Era um pão em forma de sorriso. Continuação. Cada pessoa na sua casa tem um armário, mas sendo que eles moravam no deserto e estavam, vamos dizer assim, a gente não sei uma palavra em português para isso, estavam no êxodo, né? Hoje usam isso muito para a Ucrânia, o êxodo da Ucrânia. Então nosso povo estava no êxodo do Egito, saindo do Egito, indo para a Terra Santa. Então eles precisavam de um armário para viagem. E que armário é o armário de viagem? É uma arca. Então cada um tinha uma arca, que era o armário de viagem dele. A pessoa quando viaja, vai acampar, não leva um armário de 4 portas, né? Então antigamente o costume era esse. Você vê até os navios antigos, tem as histórias da Arca do Tesouro. Por que não era o armário do tesouro? Por que era a arca? Porque para a viagem se levava uma arca. Então essa arca que Hashem pediu para colocar dentro da tenda dele, ele pediu, nosso povo estava morando em tendas, Hashem pediu para fazer uma tenda para ele também. Ele mora junto com a gente. Então nessa tenda colocar a arca, dentro da arca colocar a coisa mais preciosa, que são aqueles cubos com os 10 mandamentos. Como a pessoa na sua arca, a pessoa muda de país para país. Agora a gente está vendo muito isso na Europa, na guerra da Europa. Cada um que sai, eu vi explicitamente isso, assim, nas fugas, as pessoas vão com malas. O que eles têm na mala já é o mínimo da casa inteira. As coisas que tinham mais valor, a pessoa colocou dentro daquela mala. Então, o que é a coisa que tem mais valor para a gente? É a Torá. Então Hashem pediu para Hashem colocar dentro daquela arca aqueles cubos com os 10 mandamentos, os primeiros que foi Hashem próprio que fez, que se quebraram. Então os caquinhos, as partezinhas e os novos cubos com os 10 mandamentos, que aí Hashem pediu para Moshe Rabbeinu próprio fazer. Hashem falou para ele que escrever, ele escreveu, e é a mesma coisa que estava escrita nos primeiros 10 mandamentos. Esses mesmos 10 mandamentos foram reescritos. Porque eles aparecem então em Parashat Yitro, aparece escrito de uma forma, em Parashat Vayetchanan aparece de outra forma. Os 10 mandamentos aparecem 2 vezes na Torá, e cada vez de uma forma diferente, mas não é no conteúdo. O conteúdo continua igual, uma palavra diferente. O Shabbat, uma vez está escrito Shamor, outra vez está escrito Zachor. O Shamor quer dizer guarde, Zachor é lembre-se. E daqui a gente vê que o Shabbat ele tem um lado de mandamento faça, lembre-se, e o lado de mandamento não faça, quer dizer, guarde-se, não faça coisa
que é proibido fazer no Shabbat. Então, na prática, o que tem de mais valioso para Hashem é a Torá. Então, a Torá estava lá. O Sefer Torá que Moshe Rabbeinu escreveu também foi colocado no Aron, não do lado de dentro, mas tinha uma saidinha do lado de fora, foi colocado sobre o lado de fora. O que mais você tem na sua casa? A pessoa que estava morando na tenda, naquela época não tinha fraldinha descartável como tem hoje. A criança fazia no chão sem querer, né? A mamãe ensinava a fazer do lado de fora, mas a criança acabava fazendo do lado de dentro. Então o chão era de areia, o chão absorvia, não tinha nem como limpar, já foi para dentro da areia. Então tinha que ter em cada casa um incenso. Seria como hoje tem nos escritórios, assim, aquele um aparelho que vai soltando um perfuminho, ou nem esses com pilha, vamos dizer assim, uma coisa bem simples. Tem um perfuminho com 4 varetinhas dentro. Isso não seria o suficiente naquela situação. Lá tinha que ser um incenso mesmo, porque o cheiro ruim podia estar um pouquinho forte. Então cada casa tinha que ter um cheirinho bom, e esse era o jeito que eles tinham para fazer. Então o Hashem falou para fazer também para ele o Mizbeach, Haktoret, o altarzinho do incenso. E assim o Mishkan foi sendo construído, como todo o povo de Israel morava em tendas. Então o Mishkan foi construído como uma tenda mesmo, coberto com 4 coberturas, e dentro dele tinha uma sala que era a principal, outra sala que era a secundária. Na sala principal tinha o que a gente vai chamar de Kodesh Kodoshim, Centro dos Santos. Tinha o trânsito. Essa cidade, imagina, eu falo para o Hashem que não estou na Ucrânia agora, né? Porque lá os congestionamentos são de 24 horas e ainda caindo bomba do lado do carro. Então, pelo menos aqui a gente só tem a agradecer. Na época que a Coronga estava forte, não tinha trânsito em São Paulo, então o desespero era muito grande. Agora que o trânsito voltou já, graças a Deus, estamos felizes. Voltando para o nosso assunto, então a gente pediu para fazer uma tenda para ele, que ele vai habitar, ele vai morar junto com a gente. Bem, curto e grosso, como se diz, em poucas palavras é isso. Quer dizer, Hashem ele pediu para Moshe para organizar isso, que a presença divina vai pairar sobre esse lugar. E Moshe Rabbeinu arrecadou os fundos, terminou de arrecadar os fundos, ele avisou que não precisa mais trazer, quer dizer, continuaram dando tzedakah, mas não para esse assunto do Mishkan. O Mishkan terminou, quer dizer, já não aceitaram mais tzedakah para isso. E uma coisa foi interessante, que quando o povo de Israel saiu do Egito, muitos egípcios eles acompanharam o povo de Israel. E o Zohar explica que era um vínculo de almas. Ou seja, a raiz daquelas almas, daqueles egípcios, elas eram... A raiz daquelas almas eram a Horaim Shel Da'at, seria assim, o lado de trás da Da'at, a raizinha mesmo, o DNA da alma, vamos dizer assim. E aquela geração era do Ordeá, quer dizer, todo mundo tinha a ver com a Dat, só que aquela era Vrav, eles tinham um vínculo com esse lado de trás da Dat. Ou seja,
seria um nível que a ocultação ela supera a revelação. Essa Erev Rav, diz o Zohar, a tradução é uma grande mistura. Só que o Zohar explica que não era uma mistura de povos lá. Eles eram egípcios, raça pura, mas a mistura lá era a mistura entre o bem e o mal, onde o lado ruim supera o lado bom. E aí começa todo o problema. O Erev Rav, eles fizeram um bezerro de ouro, eles amedrontaram o povo de Israel e fizeram um efeito psicológico assim muito forte, e terminou a história que Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai, o Shevet Levi ajudou ele, eles conseguiram controlar a situação. Hashem desculpou o povo de Israel por meio de Moshe Rabbeinu, e o Mishkan foi feito como retificação desse bezerro de ouro que tinha sido feito. Então, todas as linguagens da parashá anterior, da mesma maneira que antes disso o Erev Rav tinha se reunido em volta de Aaron e Hur, que ficaram representando Moshe Rabbeinu enquanto Moshe Rabbeinu não estava. Então Moshe Rabbeinu, na parashá anterior, ele usa a mesma linguagem, ele reuniu todo o povo. Da mesma maneira que o Erev Rav se reuniu em volta de Moshe e Aaron, e eles falaram Eile Eloquei Israel, usar a palavra esses para se referir ao bezerro de ouro, falaram esses são seu Deus. Então Moshe Rabbeinu usou a mesma linguagem e falou esses são os mandamentos que Hashem deu para a gente. E da mesma maneira que o bezerro de ouro eles usaram a palavra esses para uma coisa, Moshe Rabbeinu usou a palavra esses para o Shabbat, que era o concerto do bezerro de ouro, e o Mishkan, a construção do Mishkan, que a gente aprende dela todos os trabalhos proibidos no Shabbat, que sobre o Shabbat está escrito que a gente não pode fazer melachá. Em hebraico tem duas palavras, uma palavra é avodá, outra palavra é melachá, as duas querem dizer trabalho. Mas no Mishkan foram feitas 39 melachot. É usada a palavra melachá para os trabalhos do Mishkan. E daí a gente aprende que esses 39 trabalhos são proibidos de se fazer no Shabbat. Então o Mishkan, ele foi o concerto do bezerro de ouro. Quer dizer, da mesma maneira que por causa do bezerro de ouro a presença divina nos deixou, agora por meio do Mishkan a presença divina Hashem volta a morar com a gente, e por causa disso Moshe Rabbeinu não aceitou doações da Erev Rav, ou seja, morreram 3.000 pessoas na batalha entre a tribo de Levi e a Erev Rav. E assim a tribo de Levi conseguiu o controle da situação, parar a idolatria. Então a Erev Rav continuou, quer dizer, eles eram mais do que o povo de Israel. E diz o Arachaim que a gente, na contabilidade depois, enquanto os judeus entraram na terra de Israel, tem os filhos de Itró, tipo, que receberam a cidade de Jericó, a cidade das Tâmaras, mas não entra nessa contabilidade a Erev Rav. Então o Arachaim ele conclui que eles faleceram no deserto, e o Arizal ele fala que essa geração que faleceu no deserto, ela se reencarna como a última geração, ela é a geração da Geulah. Então essa geração somos nós, e o Zohar dá muitos sinais sobre a Erev Rav, né? Ele fala que são todas as pessoas mais importantes. Então se a pessoa é uma pessoa importante, ele tem que se esforçar mais em matéria de Torah Mitzvot, porque pode ser que ele tenha a ver com a raiz da alma dele, tem a ver com a Erev Rav, então isso dificulta para ele o
o caminho para Torah Mitzvot, vamos dizer assim. Dificulta para ele o acesso. Então a gente vê que explicitamente tem muitos judeus que têm iniciativas sobre assuntos judaicos, mas essas iniciativas não têm nada a ver com a religião judaica. Então, quando fundaram o Estado de Israel, eles não tinham nenhum interesse ligado à religião judaica. Era coisa nacionalista, né? Então essas são as características da era brava. Quer dizer, a pessoa ela é o líder, mas em matéria de judaísmo o lado ruim supera o lado bom. Então o trabalho dela é mais difícil. Essa pessoa tem que trabalhar mais duro do que nós. A gente, graças a Deus, não somos presidente e primeiro-ministro, então a gente está tranquilo, né? O nosso trabalho divino é mais fácil. O Yetzer Hara deles lá deve ser maior. Então, voltando para o nosso assunto, Moshe Rabbeinu não aceitou doações da Erev Rav. Por quê? Por um lado, se eles se arrependeram de ter feito o bezerro de ouro e o Mishkan já era o tikkun, já era o conserto para o bezerro de ouro, e todo mundo que participaria desse conserto, então por que Moshe Rabbeinu não aceitou a doação deles? Aparentemente o assunto é assim, que a pessoa primeiro tem que ter uma boa intenção. Como a Parashá que falou sobre as doações, Parashá Trumá, falou para Moshe Rabbeinu pegar a doação de todo aquele que vai dar de coração. Ou seja, a pessoa tem que ter a vontade de participar. A Era Brava, eles queriam fazer um bezerro de ouro, não deu certo. Se tivesse uma segunda oportunidade, infelizmente, aí lá eles doariam de todo o coração. Então aqui eles doariam só para falar, tá vendo, nós pertencemos à sua sociedade, entende? Só por motivos sociais, não por motivos religiosos. Mas se eles tivessem se arrependido de verdade e tivessem doado por motivos religiosos de coração, aí realmente não teria problema, e Moshe Rabbeinu aceitaria. A comparação da coisa é assim: tem uma tshuva, dois níveis de tshuva. Um nível de tshuva é chamado de tshuva por temor. A pessoa se arrepende do que ele fez errado porque ele está com medo de alguma coisa. Então ele tem medo de ir para o Gehenna, ou ele quer ganhar o paraíso. Quer dizer, ele tem um interesse aqui que não é um interesse religioso, é um interesse pessoal. E esse nível de tshuva, ele faz com que o que ele fez de errado se transforme em como o que ele fez de propósito se torna como se ele tivesse feito isso sem querer. Isso que ele consegue com a tshuva com segundas intenções. Essas segundas intenções podem ser medo, ou pode ser um interesse de ir para o paraíso, ou medo de ir para o Gehenna. E mesmo que o paraíso é eterno e o Gehenna é limitado para 12 meses, mas existindo aqui um interesse, vamos dizer, a pessoa tem medo de perder dinheiro porque ele fez a coisa errada, então ele se arrepende de ter feito a coisa errada. Ele tem medo de perder a saúde porque ele fez a coisa errada, então ele se arrepende de ter feito a coisa errada. Então esse tipo de tshuva, ele transforma a coisa errada que a pessoa fez de propósito, mas a partir de agora vai ser considerado que ele fez sem querer. A partir dessa hora que ele faz a tshuva com segundas intenções, ou seja, ele se arrepende por medo, ou ele se arrepende por interesse, mas ele não se arrepende porque
ele sabe a grandeza de Hashem e todo bem que Hashem faz para ele, ele não se arrepende de vergonha de ter feito uma coisa errada para Hashem. Imagina uma pessoa, Deus me livre, hoje tem muito no mundo, né, de refugiados que o barco afunda no mar e chega lá um iate de uma pessoa muito rica e eles pegam esse refugiado que está se afogando e levam ele para o iate e dão para ele roupas novas e comida e remédio e tudo que ele precisa. E afinal das contas o iate chega no porto, é só um exemplo, e essa pessoa assalta lá a caixa do iate e fala: esses ricos aí, eles têm muito dinheiro mesmo, se eu fizer esse assalto aqui não vai fazer falta para eles. Assalta lá o iate e sai correndo. E aí todo mundo vai falar: então, olha o absurdo. Por que absurdo? Porque olha a ingratidão. Essas pessoas salvaram a vida dele e olha o que ele dá em troca. Então, uma chuva por amor é pensar nisso, é pensar: Hashem me deu vida, Hashem me dá vida e olha o que eu estou dando em troca, estou fazendo coisa errada. Aí é chuva por amor. Ele não tem interesse, não está pensando em si próprio. Ele não está pensando: olha, estou fazendo coisa errada, não vou para o paraíso, estou fazendo coisa errada, eu vou perder dinheiro, vou perder saúde, vou perder sucesso. Não, chuvar por amor, assim, como pode ser que eu sou ingrato dessa maneira com Hashem? Deus me dá tudo e eu, Deus me livre, assalto ele em troca. Então, uso, o que quer dizer assalto? Uso a energia, a vitalidade que ele está me dando para fazer a coisa errada. Então isso é um assalto espiritualmente falando, né? Estou assaltando Deus, estou pegando a vitalidade que ele me deu para fazer coisa certa, usando isso para fazer coisa errada. E quando é feito uma chuva dessas, um remorso, que como pode ser que eu fui ingrato com Hashem e não estou pensando no que eu vou ganhar ou no que eu vou perder, isso é considerado chuva. Isso apaga haverá aquela transgressão que foi feita. Como pode apagar ela? Porque a transgressão, ela se torna parte do mandamento da chuva. Então, isso que tem o mandamento, que a gente tem que voltar para o bom caminho, a gente só consegue cumprir esse mandamento se nós estamos no mau caminho. Aí então o mau caminho passa a fazer parte do cumprimento do mandamento de voltar para o bom caminho. Isso que é chamado em hebraico de tshuva. Tshuva é retorno. O outro tipo de tshuva, que ele troca somente a intenção da coisa ruim, mas ele não faz desaparecer a transgressão. É quando eu me arrependo de ter feito alguma coisa, eu fiz uma coisa errada e eu vejo que a vida começou a dar errado. Aí eu falo: sabe o que? Eu vou me arrepender do que eu fiz de errado, porque por causa do que eu fiz de errado, a minha vida agora começou a dar errado. Então eu vou me arrepender do que eu fiz de errado para que a minha vida dê certo. Mas se não fizesse diferença, eu não me arrependeria. Só estou me arrependendo porque tem um motivo para isso. Então, nesse caso, é visto lá em cima como o que eu fiz de propósito passa a ser visto como se eu tivesse feito isso sem querer. Mas a transgressão continua, só que ela fica mais leve. E sendo que depois que a pessoa fez tshuva, aí Hashem traz para ele a oportunidade de fazer a retificação do que ele fez de errado. O Erev Rav não tinha feito tshuva, porque a tshuva do Erev Rav era assim: olha, sendo que o Shavuot Levi é mais fácil do que a gente, então vamos, no lugar da gente rezar para a vaca de ouro lá, a gente vai rezar para Hashem. Aí eles
aí não vai ter problemas de guerra civil novamente. Mas se não tivesse o Shevet Levi lá, de novo eles fariam o bezerrinho de ouro. Então, essa tshuva deles era uma tshuva por medo. Então, essa tshuva por medo, ela faz com que a transgressão perca o nível de máxima transgressão, tipo transgressão intencional, e ela se torna uma transgressão não intencional. O que quer dizer não intencional? Quer dizer, se eu soubesse que a minha vida ia piorar porque eu fiz a coisa errada, não teria feito. Então quer dizer que eu não tinha intenção. Na hora que eu fiz a coisa errada, eu não tinha essa intenção de fazer uma coisa tão errada que justificasse. Então eu não estava consciente da gravidade da coisa errada que eu estava fazendo. Então é como se eu tivesse feito a coisa errada sem querer. Porque se eu estivesse consciente na hora que eu estava fazendo a coisa errada, se eu estivesse consciente de que a vida vai ficar pior por causa disso, aí eu não teria feito. Então, esse tipo de tshuva, ele ainda não elimina a transgressão que eu fiz. Ele enfraquece a transgressão, quer dizer, a transgressão ela desce de nível de propósito para sem querer, de intencional para não intencional, mas ela não desaparece. Por causa que ela não desaparece, ainda não chegou a hora da retificação. Aquela geração, ela faleceu no deserto, e Moshe Rabbeinu tinha um carinho especial pela Erev Rav, tirou eles do Egito, recebeu em troca uma ingratidão, assim que eles assassinaram o sobrinho dele que ficou no lugar dele na hora que ele subiu para o Monte Sinai, causaram para o povo de Israel assim, desastres, e mesmo assim Moshe Rabbeinu, ele continuou pedindo para Hashem para ajudar o Erev Rav, até uma hora que, quando chegou nesse caso do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu, ele já chegou à conclusão de que não vai ser dessa vez. Aí diz o Arachaim, ele não rezou por eles. Na hora que Hashem falou para Moshe, eu vou ter que resetar aqui o projeto Povo de Israel, né? Vou ter que desligar e ligar de novo para voltar a configurações de fábrica. Então Moshe Rabbeinu rezou pelo povo de Israel. Nessa hora de Zoraham, ele não rezou pelo Erev Rav. Ele chegou à conclusão que o Erev Rav não foi dessa vez que deu certo. Ele não rezou por eles, e por isso, diz Zoraham, eles faleceram no deserto. Pessoal, quando não tem mazal, quando Deus não ajuda, qualquer coisa pode acontecer. Então você fala, alguém pegou uma doença e morreu. Hashem podia ter feito um milagre, que essa doença não pegasse nele. Que naquela hora que ele estava respirando, naquela hora o micróbio não estivesse lá. Podia fazer muitos milagres. Isso que Hashem não ajudou, no caso da Erev Rav, é porque Moshe Rabbeinu não rezou pela Erev Rav, assim diz Orachaim, e já ficou para a próxima vez. Moshe Rabbeinu não entrou na terra de Israel, ele também faleceu no deserto, ele ficou com a Erev Rav. E por isso, diz Arizal, Moshe Rabbeinu se reencarna, toda aquela geração do deserto se reencarna, incluindo a Erev Rav. E por isso a gente, hoje muitas pessoas perguntam, eles falam assim, olha, o Estado de Israel já tem 73 anos. Hoje, quando ele foi feito há 73 anos atrás, a diferença do governo, daquele primeiro governo, desse último governo, não tem muita diferença. Nesse último governo já tem religiosos também, que é a Irmandade Muçulmana. O problema é que os religiosos desse governo atual, eles são um partido religioso, mas não da nossa religião, né?
E naquele primeiro governo de Israel, na fundação de Israel, ainda não tinha essa irmandade muçulmana no governo. Quer dizer, os judeus lá não eram religiosos, mas não tinham os árabes junto. E qual é o problema que isso traz para a gente? É que lá de cima, o Tribunal Divino está dizendo, olha esse governo, quem é religioso lá? Os muçulmanos, né? E isso para nós não é bom. E falando assim bem, uma linguagem bem delicada, para que sejam decretados decretos positivos para o nosso povo, a gente precisa melhorar o nosso comportamento. Isso é uma linguagem bem delicada, assim. Quer dizer, a gente precisa melhorar bastante o nosso comportamento. E sendo que nós, diz o Rebbe, nós somos essa geração que morreu no deserto e que volta agora para receber a Geulah, a geração da Geulah, Moshe Rabbeinu Mashiach. Nós somos aquela geração que faleceu no deserto, e por causa que eles não participaram, o Erev Rav não participou da construção do Mishkan, por causa disso, agora na nossa geração, que vamos ter a Geulah, o terceiro Beit HaMikdash, ele desce pronto do céu. Só que o profeta Hezkel, ele traz medidas do Beit HaMikdash. E nessas medidas, tem medidas metafóricas, tem medidas normais. As medidas metafóricas são as medidas que já vão descer prontas lá de cima. E as medidas normais, aí nós vamos participar. E a Gemara fala uma coisa mais assim, mais absurda, assim, mais fantástica, né? Mais assim, surreal. Diz assim que cada geração as pessoas se esforçam para construir a sinagoga, para construir o local de estudo e de reza. E sendo que em cada geração as pessoas se esforçaram, quando chega o Beit HaMikdash desce do céu, aí acontecem duas coisas, dois milagres. O Radbaz, ele fala que um milagre vai ser que os tzadikim, aqueles tzadikim, aquelas pessoas que realmente chegaram num nível que justifica chamar ele de tzadik, eles vão ressuscitar e eles vão ver o Beit HaMikdash descendo do céu, porque Hashem vai dar para eles o prazer de ver a nossa Geulah. Então os tzadikim, eles vão ressuscitar logo no comecinho da Geulah, antes do Beit HaMikdash descer. E todos depois vão ressuscitar depois, quando chegar a hora da ressurreição de verdade, Tchiat. E o que acontece na prática, diz a Gemara, que todas as sinagogas que foram construídas durante toda a história, elas vão ressuscitar. Hashem vai fazer um milagre, todos os tijolos vão se unir, e elas vão se unir a esse Beit HaMikdash que está descendo do céu. Ou seja, por isso que está escrito que a cidade o Beit HaMikdash, ele vai se expandir por todo Jerusalém, e Jerusalém vai se expandir por toda a terra de Israel. E o Beit HaMikdash, ele desce do céu com todas as sinagogas que existiram durante a nossa história, que elas ressuscitam e se unem ao Beit HaMikdash. E por isso, quando a gente participa da construção de uma sinagoga, quando a gente participa, é como... Agora acabei de chegar agora no nosso Centro da Cultura Judaica, recebi uma brachá do Rebbe para fazer aqui uma sinagoga. Uma sinagoga já tem, a gente já estuda a Torá aqui, já reza aqui, mas agora vai ser uma coisa mais oficial. Então estamos aqui no nosso Centro da Cultura Judaica.
Tem aqui o nosso querido Hillel, que já vai mostrar para vocês em que etapa da construção nós estamos. E vamos lá, minuto só. Hillel, se você puder mostrar para todo mundo aí em que etapa da construção nós já estamos. Shalom, Uvrahá, só um instante que nós vamos agora correr. Deixa eu ajeitar aqui o portão para o Rabino entrar. Aí. Pronto, agora nós vamos entrando aqui. Tudo sujo, olha. E aqui a reforma, sustentação da laje, mudança aqui de algumas coisas da sala, mudanças também aqui na cozinha e a parte de cima também que a gente está ajeitando. Olha só. Ok, então. Tem mais do outro lado. Parece que o vídeo aqui tá parando um pouquinho. E agora o principal. Gente, muito obrigado para todos. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Bekal Tov, muita alegria.